Então, vou começar de novo para estar registrado. Ó. Então, a aula de hoje é o módulo 10, no caderno 2. A gente vai tratar de folha e cloroplastos. E como eu já havia comentado anteriormente, é uma aula preparatória para a fotossíntese. Então, aqui está a folha. E a palavra folha quer dizer lâmina. Lâmina é uma estrutura que ela tem uma superfície grande, mas ela é fina. Folha de caderno, né? Então, a gente chama de folha essas estruturas laminares. Então, a folha é uma lâmina. O porquê dela ter esse aspecto, né? Então, a gente tem que reconhecer que as folhas, elas são especializadas na fotossíntese e esse formato, além da sua posição na planta, favorece a captação de luz. Então, vamos antecipar o que a gente vai ver com detalhes na aula de fotossíntese. A fotossíntese é um processo em que a planta absorve energia luminosa e consegue, usando gás carbônico e água, também absorvida do ambiente, produzir uma molécula orgânica que armazena energia química. Então, o que a planta consegue fazer? Converter energia luminosa em energia química. E, para tanto, ela faz isso nas folhas. Então, o formato dela, de grande superfície exposta ao sol, facilita essa absorção de luz. E a sua posição, evidentemente, acima do restante da planta, né? Então, você vai ter a raiz debaixo da terra, o caule fazendo a intermediação, e você tem as folhas formando o que a gente chama de copa. Então, normalmente, essa é a distribuição, pensando numa árvore como referência. Então, a sua forma e a sua posição na planta favorecem a captação de luz. Então, a gente diz que esse formato foi uma seleção ao longo do processo de ocupação do ambiente terrestre para melhor fazer a fotossíntese. Um outro aspecto que nós observamos é a questão das trocas gasosas. Vamos lá. A planta, ela precisa, além da luz, ela precisa de gás carbônico e água. A água, a planta vai absorver a partir do solo, normalmente. Existem exceções de plantas serem aquáticas, de outras plantas subirem em cima de, né, crescer em cima de outras plantas e pegar da umidade, mas, de forma geral, a água vem do solo. E o gás carbônico? O gás carbônico vem do ar. Então, as folhas, que é o local em que a fotossíntese ocorre, tem que ter adaptações para colher o gás necessário para fazer a fotossíntese, absorver o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, as folhas também têm adaptações para favorecer essas trocas gasosas, que são pequenos orifícios chamados estômatos. Então, a gente vai ter, na sequência aqui, fotossíntese, que vai trabalhar principalmente com a captação da luz e como funciona e tal, mas também teremos uma aula que a gente vai ver com mais detalhes como os estômatos funcionam. Então, aqui é a justificativa do porquê que a gente estuda, né, o processo de captação de luz, que vai ser o cloroplasto, e o processo de captação de gás carbônico, que vão ser os estômatos. Pois bem, quando a gente analisa a folha, a gente vê então três partes. A parte mais importante é o limbo. O limbo é justamente essa parte verde da folha. É a parte exposta ao sol, que dá forma à folha, de lâmina. Então ela é fina, é plana e é verde porque tem um tecido especializado chamado clorênquima. Esse tecido clorênquima, ele é muito rico em cloroplastos. Então veja que o termo cloro aí está presente em tudo. O que significa cloro? Verde. Então clorênquima quer dizer tecido verde. Cloroplasto é plasto verde, que é o plasto, como nós vimos na semana passada, especializado na fotossíntese.
O clorênquima, ele tem outros nomes, tá? Eu vou apresentar para vocês depois. Outro ponto aqui é o pecíolo. O que é o pecíolo? É o caminho de conexão da folha ao caule. Esse pecíolo pode ser comprido, pode ser curto, então ele varia de uma planta para outra, mas é esse raminho, esse cabinho de conexão do limbo ao caule. Por dentro do pecíolo, nós vamos ver os vasos condutores de seiva, que se distribuem pelo limbo através de ramificações que nós chamamos de nervuras. Então, nervuras representam o conjunto de vasos condutores. Você pode encontrar feixes condutores, feixes vasculares. São sinônimos. São conjuntos de tubinhos que permitem o fluxo de seiva. Antecipando algo que veremos ainda, existem dois grandes tipos de seivas e dois grandes tipos de vasos condutores. Então, você tem a seiva bruta, que é a água e sais minerais coletados lá do solo, que vai ser conduzido ao resto da planta a partir do xilema, ou lenho, e a seiva elaborada, que é uma solução rica em moléculas orgânicas derivadas justamente da fotossíntese e eventos posteriores. Então, esta seiva, a seiva elaborada, é distribuída ao resto das células pelo floema ou liber. Então, a folha está recebendo do xilema água e sais minerais, desde que foi coletado lá na raiz. Essa água e esses sais são utilizados no processo de fotossíntese e ocorre uma conversão em matéria orgânica. A glicose originalmente, mas depois a glicose pode ser convertida em outros produtos. Esse conjunto de moléculas orgânicas é, então, componente da seiva elaborada, então, elaborada porque foi elaborada ali a partir da planta, e é conduzido por o resto dos tecidos da planta pelo floema. Então, eu tenho, inclusive, voltando para a raiz para ser ali armazenado. Então, isso é algo que a gente vai falar em outros momentos. Pois bem, a folha, ela ser cortada, né, então a gente vai ver agora a morfologia interna, ela vai apresentar-se como um sanduíche. Então ela vai ter uma camada de cima e uma camada de baixo de epiderme. Então eu vou ter a epiderme superior e epiderme inferior. Aí você pode, evidentemente, deixar os termos específicos. Aí você vai colocando itens. Epiderme foliar superior, epiderme foliar inferior, porque existe epiderme do caule, epiderme do fruto. Então, aqui, como a gente sabe que é folha, já sabemos e tal. A epiderme é um tecido formado por células achatadas e bem próximas, e as suas células não têm cloroplastos ativos. Tem plastos, mas não cloroplastos. Não existe clorofila. Então, a epiderme é uma camada transparente. Ela deixa a luz passar. Tudo bem? Embora não seja o momento, a gente vai ter uma outra aula para falar disso, a epiderme ela vai produzir uma camada de lipídio chamado cutícula. A cutícula é uma camada de lipídio que favorece a economia de água. Então, se a planta vive num ambiente muito úmido, essa cutícula é fina porque ela não tem problema de disponibilidade de água. Agora, se uma planta tem uma cutícula grossa, eu vou associar isso a um ambiente seco, porque quanto mais grossa for a camada de cutícula, maior é a capacidade que essa folha tem de segurar a água dentro dos seus tecidos. Então, significa que ela está adaptada a um ambiente seco. Então, você tem aí a cutícula e, além disso, você tem para dentro das epidermes dois tecidos, dois parênquimas clorofilianos, que é o outro nome de clorênquima. Então, clorênquima ou parênquima clorofiliano. Como o nome já diz, é um tecido rico em clorofila, rico em cloroplastos. E, olhando para a folha, essa região interna, a
a gente chama de mesófilo foliar. Então, esse meio da folha é o mesófilo foliar. Ele é ocupado por dois tipos de parênquimas clorofilianos. O parênquima formado por células alongadas e sem espaços entre eles, que é o parênquima palissádico. Então, essas células alongadas e sem espaços entre as células é uma adaptação para melhor captação de luz. Então, não existe espaço onde a luz passa sem tocar passar por uma célula. Então, você aumenta a eficiência da captação de luz. Então, esse parênquima palissádico, em que as células ficam todas bem juntinhas, ela fica voltada para o lado que vem a luz. Então, ela fica na parte de cima, em contato com a epiderme superior. Na parte mais abaixo, em contato com a epiderme inferior, nós vamos ter o parênquima clorofiliano lacunoso. Neste parênquima, as células, além de ser mais redondas, elas possuem espaços entre as células. Então, esse espaço permite que os gases se difundam e, consequentemente, favorece a chegada de gás carbônico para todas as células que ficam nesse meio da folha. Então, perceba, a disposição das células no parênquima palissádico tem como objetivo absorver o máximo possível de luz, mas sempre passa a luz. Eu vou ter uma outra camada de células que vai pegar essa luz que passou, porém ela tem uma função para além da captação de luz. Ela permite, por conta dos espaços, que o CO2 se difunda dentro da folha e consiga chegar a todas as células, garantindo o suprimento de CO2 para a fotossíntese. Então, essa percepção de que o formato e o arranjo das células favorecem essas duas grandes funções, o aumento da absorção de luz para o palissádico e o aumento da difusão de gases, é algo importante porque é um teste de que o aluno entendeu adaptações fisiológicas e anatômicas de um ser vivo. Então, é cobrado, né, como uma habilidade que o aluno tem que ter. Certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Todos me escutam, né? Sim. Sim. Então, legal. Então, continuando. A gente vai falar agora de componentes de uma célula típica da folha para melhor executar essa função. Então, a gente vai falar do cloroplasto. O cloroplasto, gente, ele já foi tema da aula anterior. Não sei se vocês se lembram. Se você pegar a apostila do objetivo, tem lá toda a descrição de cloroplasto. Eu só falei dos tipos de plastos, não entrei em detalhes. Nessa aula, fala de novo sobre os cloroplastos e na aula que vem, que é fotossíntese, de novo. Então, eu vou concentrar aqui, tá? Isso aqui é um esquema de um cloroplasto para você identificar componentes. Então, a identificação de um cloroplasto a partir de uma figura é importante. Então, tem exercícios de vestibulares que colocam um desenho para você e te pergunta qual é a estrutura, aí você tem que buscar elementos do desenho. E você, opa, isso é um cloroplasto, isso é uma mitocôndria, isso é um retículo endoplasmático. Então, isso faz parte de um conhecimento que o necessário, né, para os vestibulares. E existem exercícios que eles vão pegar pormenores, você tem que ir além disso. Então, a primeira coisa que é importantíssima é você reconhecer que o cloroplasto tem duas membranas, no mínimo. Existem algumas algas que existem 3 membranas. O cloroplasto tem 3 membranas. E um grupo mais raro ainda que tem 4 membranas. Porém, a gente vai guardar o cloroplasto de plantas, que são aquelas que têm 2 membranas só. Aí a gente tem que dar nome para essas membranas. Na biologia tem uma má fama por conta dos vários nomes, mas tem que dar. Então, a membrana que envolve um cloroplasto,
é a mesma membrana que envolve o leucoplasto, que envolve o cromoplasto. Então, a gente vai dar o nome de membrana plastidial, membrana do plasto. O que importa é a cor. Então, membrana plastidial. Esse que eu estou apontando é a mais externa, então membrana plastidial externa. Lá dentro ó, tem uma outra membrana, a membrana plastidial interna. Então eu tenho a membrana externa e a membrana interna. Essa membrana interna, ela vai entrar em contato com um líquido. Então vai ter um líquido entre a membrana externa e interna e um líquido mais importante que ocupa todo o espaço interno do cloroplasto. É o estroma. Alguns chamam de matriz, mas é o estroma. Então, o estroma é essa região preenchida por um líquido. Esse líquido contém 3 coisas a saber: enzimas, DNA e ribossomos próprios. Então, o que eu estou dizendo? Que o cloroplasto tem o seu próprio material genético, as suas próprias receitinhas de enzimas, seus próprios genes, possuem seus próprios ribossomos e, consequentemente, produzem suas próprias enzimas. Então, embora algumas substâncias geradas no resto da célula possam entrar no cloroplasto para alguma atividade, é importante você perceber que o cloroplasto tem uma autonomia para a produção de proteínas. Né? Então, tem receitas próprias de proteínas, tem ribossomos próprios e tem enzimas. Essas enzimas, elas vão ser, evidentemente, aquelas usadas para a fotossíntese. Então, essas enzimas aí fazem parte da etapa química da fotossíntese. E, além disso, nós observamos nos cloroplastos membranas que se organizaram de forma muito específica. Nós chamamos essas pilhas, né, membranosas de granos. Granos. Então, veja que tem várias desses granos, certo? São dobras da membrana plastidial interna que se organizaram dessa forma. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide os granos. Antes, abro para pergunta. Existe alguma pergunta? Tudo bem, Du. Tá. Vamos olhar aqui, antes de falar do grano, sobre a origem dos cloroplastos. Eu já comentei, mas eu volto a falar aqui, porque aqui é que eu vejo as evidências. Lembre-se que na semana passada eu disse para vocês que os plastos tiveram origem, segundo a teoria endossimbiótica, de um englobamento de uma bactéria, de uma cianobactéria, de um ser procarionte, por um eucarionte. Então, falando em outras palavras, existia lá um eucarionte primitivo, então seria um equivalente hoje a um protozoário, porque seria um eucarionte unicelular. Ele foi lá, fagocitou um procarionte fotossintetizante semelhante à cianobactéria. E, ao fagocitar, não consumiu essa cianobactéria. Essa cianobactéria continuou viva e conseguindo, inclusive, fazer sua atividade normal de fotossíntese. E passou a oferecer à célula que a englobou alimento, enquanto a célula que englobou a cianobactéria conferiu ali um ambiente mais apropriado, conferiu proteção e foi se estabelecendo ali uma relação de ajuda mútua. Ao longo de um processo muito longo de coexistência, essa cianobactéria foi se simplificando. Né? Evolutivamente, ela não precisava manter alguns elementos. Então, o processo de seleção natural foi mantendo aquilo que era indiscutivelmente relevante e aquilo que não era tão importante foi sendo, né, perdido ao longo do processo evolutivo.
Eu estou tentando aqui deixar claro que não é algo lamarquista, tá? Então, é um processo de seleção. Pois bem, é uma teoria que hoje é considerada muito, muito, muito consolidada. Assim, tem muitas evidências. Eu vou apresentar aqui as três mais óbvias. O que eles fizeram quando eles tiveram, né, que mostrar que essa teoria era possível? Buscar evidências e aí eles foram ver composição química. Olha que legal. Ao analisar a composição química da membrana plastidial externa, eles encontraram lipídios, encontraram certas proteínas que são comuns a todos os eucariontes. E na interna, eles encontraram lipídios, eles encontraram proteínas comuns aos procariontes. Então, a membrana mais externa, que seria derivada da membrana plasmática do protozoário que englobou, tem elementos tipicamente eucariontes. A membrana mais interna, que seria aquela derivada do procarionte englobado, tem, de fato, semelhança bioquímica com os procariontes. Então, essa semelhança de composição química entre as membranas é um indicativo muito forte desse processo de englobamento. Porque se essa estrutura fosse, na sua origem, eucariótica só, não tivesse nenhuma relação com os procariontes, você não teria que ter uma membrana interna com proteínas e lipídios que não são encontrados em eucariontes e sim em procariontes. Então, o que está fazendo aí? Por quê? Então, isso é uma evidência forte. Porém, a evidência mais forte, mais robusta, é o DNA e os ribossomos que o cloroplasto tem. Esse DNA ele é tipicamente procarionte. Um DNA procarionte ele é circular. O DNA dos eucariontes é linear. Então, o DNA do cloroplasto é circular como o de todo e qualquer procarionte. Ora, se fosse uma estrutura eucariótica, provavelmente teria que ter um DNA tipicamente eucariótico. Outra evidência, o ribossomo. Quando nós analisamos os ribossomos dos procariontes, das bactérias, e comparamos com os ribossomos dos eucariontes, nós observamos que são de tipos diferentes. São, inclusive, de tamanhos diferentes. O ribossomo bacteriano ele é menor que o ribossomo eucarionte. Então, o ribossomo procariótico é menor que o eucariótico. Quando eles foram ver esse ribossomo presente no cloroplasto, esse ribossomo era pequeno, tipicamente procariótico. Mas, para além disso, o que eles fizeram? Eles sequenciaram esse DNA plastidial e compararam com as cianobactérias, já que eram, pela teoria, algo primitivo a uma cianobactéria que teria dado origem aos plastos. E eles encontraram uma semelhança que não poderia ser explicado por uma simples questão aleatória. Então, por conta disso, é muito forte a ideia da teoria endossimbiótica. A maioria dos biólogos considera isso como um fato. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Então, terminamos a parte dos cloroplastos, lembrando que a gente... vou voltar aqui agora, eu vou para o grano. Ó. Então, olhando o grano, o cloroplasto por dentro, eu chamo de grano, ou grânum, a essa pilha de estruturas discoidais aqui. Ó. Então, uma pilha de tilacoides. Um tilacoide é cada uma dessas estruturas aqui. São sacos membranosos, achatados. E o que a gente observa? Que a membrana que compõe um tilacoide tem muitas e muitas moléculas de clorofila aderidas. Então, a gente tem que reconhecer os granos ou os tilacoides como uma região especializada do cloroplasto em absorver energia luminosa. Ora, mas por que eu tenho que reconhecer os granos como local de absorção de energia luminosa e não o estroma? Porque a clorofila é a molécula
especializada na absorção da energia luminosa. Então, quem é que absorve energia luminosa? Clorofila. Aonde está a clorofila? No tilacoide. O conjunto tilacoide, os grânulos. Então, normalmente, os exercícios que tratam dos grânulos vão justamente cobrar essa relação entre a absorção de energia luminosa e a clorofila. Pois bem, terminamos assim cloroplasto. A gente vai agora falar dos estômatos. Os estômatos representam uma estrutura foliar, mas que pode estar em caules jovens também e tal, mas uma estrutura mais comum nas folhas, que se especializou em permitir a entrada e a saída de gases e de água na forma de vapor. Então, quando a gente olha por um esquema de um estômato, tem que reconhecer o estômato. Então, tem vários exercícios que está lá, observe a figura a seguir. Está o desenho de um estômato e você tem que... tá, entendi. É o estômato, então ele se relaciona com troca gasosa e transpiração. Então, veja, onde que eu encontro os estômatos? Na epiderme. Então, é uma estrutura epidérmica, certo? O que ele é formado? Ele é formado por duas células. Essas duas células são as células guarda, certo? São as células guarda. A gente fala que o aspecto típico de uma célula guarda, embora possa existir plantas com células guarda com outra forma, mas tipicamente a célula guarda tem a forma de rim. E eles delimitam um buraquinho chamado ostíolo, também chamado de fenda estomática. Então veja, ó, a célula guarda tem o formato de um rim e são as únicas células da epiderme com cloroplastos. Então as células do lado aqui, ó, não tem cloroplastos. As células guarda têm. Pois bem, essas células que estão ao lado são chamadas de células anexas, células companheiras, células subsidiárias. Então, o nome vai mostrar que é uma célula que ajuda, mas que não é o responsável pelo trabalho em si, certo? Então, aqui nós temos as células guarda. Quando a gente faz um corte da folha e a gente consegue ver o mesófilo foliar, a gente percebe que para dentro dos estômatos, aqui está o estômato, quando a gente olha para dentro, existe um espaço que fica chamado de câmara subestomática. Normalmente os estômatos ficam voltados para a parte de baixo da folha para evitar uma transpiração excessiva. Então o estômato fica numa região em que tem mais umidade, que é uma retenção de umidade. Então ele fica normalmente voltado para a epiderme inferior. E logo acima então dos estômatos a gente vai encontrar esses espaços que permitem, né, que o ar e aquilo que estiver nele se acumule, se difunda, passe e tal. Então, é a câmara subestomática. Gente, então a gente termina com isso. Só para esclarecer, a gente vai ter uma aula sobre transpiração. A gente volta a falar do estômago. Nessa aula específica, a gente estuda os mecanismos que vão controlar a abertura e o fechamento dos estômatos. Então, aqui é só uma apresentação do estômago para você entender que existem orifícios para colher o gás carbônico e favorecer a fotossíntese. É só para ter um arcabouço aí de informação para entender o que vem na sequência, tá bom? Então, eu vou aqui fazer alguns exercícios, mas antes, existe alguma pergunta? Tranquilo, Du. Então vamos lá. Ó. A figura abaixo é o corte transversal de uma folha de angiosperma. Então, desculpa que ficou pequenininho, mas é que não cabia. Aí você tem o esquema de corte, dá para ver a epiderme, ele está dizendo para você que a epiderme, esse aqui, não, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, aqui a nervura, né, onde está passando
os vasos condutores, aos espaços e tal. Então, identifica as estruturas numeradas de 1 a 4 e suas funções principais. Então, 1 seria o parênquima palissádico. Aqui, ó, é palissádico, tá? Parênquima palissádico. Função, fotossíntese. O outro aqui, ó, 2, ó, parênquima lacunoso. Também realiza fotossíntese. Aqui, ó, que é o 3, ó, isso aqui ele está dizendo que é o esclerênquima, que é uma célula de sustentação. Esse aqui, ó, seriam o xilema e esse aqui, o filema. O maior problema aqui é você identificar qual seria xilema e floema. Essa seria a dificuldade do exercício, né? Porque não tem nenhuma dica aqui. Então, essa é uma questão que foi feita pelo próprio objetivo, então não tem problema, mas ficaria difícil, sem informações a mais, ter certeza de qual seria o quê. Para cima, no meio é floema? Tradicionalmente, dentro da folha, sim, mas isso não é uma regra. Mas, tudo bem, vamos lá. Seguindo. Tá? Então, 1, parênquima palissádico. 2, parênquima lacunoso. 3, xilema. 4, floema. Vamos para o próximo. As equações a seguir representam duas funções realizadas pelos parênquimas clorofilianos das folhas. Identifique-as e mencione o local de sua ocorrência. Então, veja, aqui ele já está antecipando algo que veremos, que é fotossíntese e respiração. Perceba, aqui ó, eu tenho glicose mais oxigênio gerando água e CO2 mais energia. 1, respiração. 2, gás carbônico mais água formando glicose mais oxigênio. Aqui é a fotossíntese. Então, você sabe que respiração dentro do parênquima clorofiliano é um ser eucarionte, se dá em mitocôndrias. E a fotossíntese se dá em cloroplastos. Então, também exercício só, super tranquilo. Vamos para o exercício 3. Considere o seguinte esquema. Então, ó, é uma diferenciação de um proplasto que provavelmente foi exposto à luz e o proplasto se diferenciou nisso aqui, ó. Dá para ver os grãos, né? Então, você tem que identificar pelo desenho que isso aqui é um cloroplasto. Então, a resposta vai ser cloroplasto. Certo? Então, a formação das lamelas, ó, que são as invaginações da membrana interna, a organização dos tilacoides, que formam as pilhas, dando origem aos grãos. Então, você tem que olhar isso, veja, não tem nenhuma informação para você além disso, então tem que sacar. 4. As figuras A e B representam, respectivamente, a epiderme de uma folha de angiosperma em vista frontal em corte transversal. Então, vista frontal, olha aqui, duas células em forma de rim, ó, uma fenda, células ao redor, aí olhou aqui, a fenda, na epiderme, na parte de baixo. Então, identifica a estrutura evidenciada no esquema e suas principais funções. Então, é o estômato com função de trocas gasosas e transpiração. Trocas gasosas importantes na fotossíntese e na respiração, transpiração, para garantir o controle da temperatura. A gente vai ver que também ajuda no transporte de seiva bruta. O de baixo está, quais são os elementos indicados em 1, 2 e 3? Então, 1, célula guarda, 2, o ostíolo e 3, uma célula epidérmica. Então, célula guarda, ostíolo, célula epidérmica. Você poderia colocar célula anexa, eles não teriam problema. Vai acabar a aula, a última também aqui, ó, a figura a seguir, e aqui ele pede para você colocar o que entra, o que sai de manhã, o que entra, o que sai à noite. A resposta está aqui. E explico como esses movimentos, gases movimentados através dos ostíolos, e é sempre por difusão, certo? Difusão. Gente, me despeço de todos. Muito obrigado. Aqui está as respostas, tá? Só tem um que é teste. Gente, tchau, tchau, hein?
Tchau, Tchau, Lu, obrigada. Obrigada. Nada, vai derrubar.